Olá, como vai? Tudo bem? Hoje eu vou contar mais um episódio da minha caminhada ao autoconhecimento. Como eu já falei em post anterior, numa das minhas idas à terapeuta, doutora Tânia de Oliveira, ela chegou e falou assim para mim. Eu reclamava muito, eu falava muito, né? E eu sempre tive o dom de falar muito, de me expressar, de fazer trabalhos na escola. Eu que era palestrante, trabalhava em teatro, no teatro da escola, fazia teatro, eu adorava encenar, adorava falar. E um dia na terapia, a doutora Tânia falou assim, olha, agora você vai fazer um exercício que você vai gostar muito, vamos experimentar. Você vai ficar essa semana toda sem falar. Você só vai falar o estritamente necessário, ou bom dia, boa tarde, e se for necessário, às vezes até acenando você não precisa falar. É um exercício, apenas um exercício, tá? E eu gostava muito de aprender, de coisas novas, Falei, tá bom, vou fazer esse exercício. E aí eu fui pra casa. E comecei, eu falei, ai que vergonha, agora eu não vou falar nada. Meu Deus, o que os outros vão pensar? E que eu não vou falar, que eu tô isso, que eu tô chateada, que eu tô... Ai, bom, eu comecei a minha caminhada, levantei no outro dia, nada. Eu beijava meus filhos, arrumava eles pra escola, e calada, e fica calada. Passou uns dias, meu filho chegou pra mim e falou assim, mamãe, você tá tão boazinha. Passou. Aí minha filha do outro dia, nossa, você tá tão legal. E cada filho falava um negócio legal, falava um negócio bom pra mim. E eu fui percebendo nesse período que eu não falava, que ninguém sentiu falta do que eu falava. E cheguei à conclusão que eu falava só o que não devia. E que eu não tinha que falar. Eu só tinha que falar aquilo que eu devia falar. E aí eu fui tentar descobrir o que é que eu devia falar para as pessoas. Então foi uma caminhada assim fantástica, aonde eu fui me conhecendo calada, ouvindo os outros, ouvindo eu interiormente, isso aqui não interessa. E aí eu comecei a perceber as pessoas. Quando você se cala e se volta para você, você começa a perceber o outro. E eu comecei a perceber o outro. Gente, ela não quer me ouvir, ela quer falar. Então, com o tempo eu fui percebendo que as pessoas querem falar delas, elas não querem ouvir. E que a gente que vai percebendo vai ouvindo. E vai ouvindo essas pessoas. Então eu aprendi a ouvir mais as pessoas, aprendi a me ouvir mais, a me conhecer mais através disso, através desse exercício que parece que não é nada, mas que foi me fazendo a cada consulta que eu ia, a cada terapia, eu ia aprendendo de mim mesma e depois eu fui canalizar todo esse falar, porque não deixa de ser um dom que a gente tem de falar, para falar coisas que as pessoas queriam ouvir. Então eu fui escritora, aí no escrever eu fazia palestras sobre os livros, sobre assuntos de autoconhecimento e fui canalizar toda essa fala que eu queria falar em quem queria ouvir e quem ia no lugar e quem estava presente e queria ouvir aquilo que eu queria falar. Então começou a ser muito prazeroso, começou a ser muito bom para mim, porque eu comecei a me sentir mais útil e mais oportuna e não invadindo as pessoas falando coisas que elas não querem ouvir. Comente aqui nos comentários, você já percebeu isso? Se não percebeu, faz esse exercício e comece a se perceber. E comece a perceber se os outros sentem falta. Não é ficar de cara feia e não falar, né? Não falar bom dia, não. Você tá bem, você tá... Eu comecei assim. E falava estritamente quando eu via que não era necessário. Endereço, você pode me dar o endereço tal? Essas coisas você não vai ficar calado. Então, é achar um bom senso disso aí, mas não falar o que você quer falar. Isso é muito interessante. Anota aqui nos comentários como foi sua trajetória, se você já fez isso, se você já conseguiu controlar, ou você fala muito, ou você não fala nada também. Esse é um outro exercício.
não fala nada. Então não expõe seus pontos de vista. Qual extremo você pegou? Porque a gente, quando tem uma qualidade, a doutora Tânia me ensinou, quando é positiva e ela pode se tornar uma negativa. Quando você extrapola, por exemplo, eu falava demais, é uma grande qualidade, mas eu extrapolei, ela se tornou uma qualidade negativa. Mesma coisa, não falar, é ótimo não falar, né? Você ouve mais, você se ouve mais, mas não falar nada passa a ser uma qualidade negativa, uma timidez, uma... Então, analise as suas qualidades positivas, as suas qualidades, se elas estão nas positivas ou se elas estão nas negativas. E assim eu fui me transformando, pouco a pouco, vendo se as minhas qualidades estavam a que nível, extrapoladas para mais ou para menos. Então comente aqui nos comentários se você está fazendo isso, se você vai fazer, se você já fez e como está a sua vida em relação à fala ou em relação a uma outra coisa, alguma outra experiência. Eu vou aguardar que você comente. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau!